Oi! Primeiro vídeo que eu vou postar nesse formato aqui nesse canal. Minha vida mudou muito desde o último vídeo que eu postei nesse canal aqui. Eu tava tentando fazer uma coisa, depois desisti, a minha vida mudou de rumo e agora eu tô tentando fazer outra coisa. Enfim, eu tô sem terapia porque a minha terapeuta me deu alta, mas a questão é que eu tô sem terapia agora. E aí, realizar esse sonho que eu tenho desde a adolescência, de ter um canal no YouTube, de falar sobre a minha vida, de encontrar pessoas que possam compartilhar das mesmas dores, das mesmas experiências que eu, vai fazer eu me sentir melhor comigo mesma. Pra eu parar de achar que é só a minha vida. É uma confusão. Eu sei que de todo mundo é, mas com certeza eu imaginar que todo mundo é e ouvir das pessoas o quanto elas se identificam com os meus problemas e quanto a vida delas é parecida com a minha, é totalmente diferente de só idealizar isso, né? Eu não fiz nenhum roteiro pra esse vídeo, eu vou só falar o que vier na minha mente agora. E o primeiro assunto que eu escolhi pra falar agora nesse primeiro vídeo é sobre as minhas amizades. Vou voltar lá pra minha infância, falar como que foi a minha infância e tal. Fui uma criança insegura, mas eu sempre tentei demonstrar a minha força pra cima das pessoas, principalmente dos meninos da escola. Eu batia nos meninos, só nos meninos mesmo. Muito provavelmente por causa da criação que eu tive. Meu pai era muito rude, muito ríspido comigo e eu não tinha muitos exemplos de carinho, de afeto, e era uma disputa de ego muito grande dentro da minha casa e eu me sentia muito diminuída. Então, para demonstrar a minha força, para me sentir forte de alguma forma, eu batia nos meninos, eu combinava de meter a peia nas pessoas, nos meninos no caso. Eu não batia em menina, não brigava com menina. Nesse momento da minha vida, depois eu comecei a brigar com menina, assim. Mas eu sempre tive isso de falar na cara, não sei o que, de ser estressada e não fale comigo, senão você vai levar na sua cara e esse tipo de coisa, por causa desses motivos que eu falei antes, né? E aí a minha rede de amigos, eu nunca fui de fazer muita amizade, porque eu nunca tive isso de ser carinhosa. Eu, na verdade, me fechava para as pessoas e isso afetou diretamente a minha vida sempre, para sempre. Até hoje eu não sei lidar direito com amizades. Hoje em dia, assim, eu mudei muito, mas depois de muito tempo e depois de muito esforço da minha parte. Mas quando eu era criança, na verdade, eu escolhia me afastar das pessoas porque eu tinha medo que as pessoas se afastassem de mim primeiro. Evitava falar com as pessoas, evitava rir, também porque eu achava meu sorriso feio, mas eu não era muito feliz, então eu não tinha tanta vontade de rir assim, e também eu achava um sinal de fraqueza, sorrir, ser feliz, esse tipo de coisa, abraçar, e eu era fortona, né? Então eu não queria fazer isso. E aí na escola eu via todo mundo tendo amigos e tal, eu nunca tive amigos. Eu moro ainda, né? O bairro assim, mais conhecido de Fortaleza por ser perigoso. Hoje em dia, a minha realidade da minha família é totalmente diferente da realidade daquela época. A gente, quando começou, eu tenho uma irmã mais velha. Na época que a minha irmã nasceu, os meus pais realmente não tinham nada. E a gente já passou situações em que não tinha nem 10 centavos pra comprar um ovo. E meus pais, assim, tiveram que se garantir muito em trazer sustento pra casa e criar a gente como seres humanos decentes. É isso que acontece com as famílias pobres. Tem que lidar com os conflitos internos, tem que se autoconhecer, se livrar dos traumas familiares, que muito possivelmente esses traumas familiares já vêm de geração a geração, que as pessoas vão só reproduzindo violências, relacionamentos abusivos e tal. E as pessoas que trabalham e que têm 2 filhas para alimentar e que têm uma casa para cuidar e tem várias coisas para fazer, tem trabalho para fazer, gente, elas não vão atrás de cortar com esse ciclo. Porque, primeiro, elas nem imaginam que isso exista. O meu pai, ele foi criado por um militar que traiu a esposa, que não dava assistência pros filhos, que trocou ela por uma mulher que ele traiu, a minha avó. Enfim, várias questões. O meu pai não recebeu afeto na vida, então ele achava que esse era o caminho. E aí tratou eu e a minha irmã dessa forma. Na minha vida inteira eu nunca recebi um dedão positivo do papi, né? Que eu assisti no filme do Kronk e eu assim, meu Deus do céu, meu filme, quando eu assisti na época. Porque meu pai nunca me elogiou.
não me elogiava. Eu tenho uma lembrança de eu quando tinha, não sei se era 5, 6 anos, eu sei que eu era muito novinha. De eu chorando, chegou pro meu pai e falei, pai, por que você não me elogia? Aí o papai falou assim, Bárbara, eu ficar calado já é um elogio. E aí eu, na minha cabeça de criança, eu pensei, pois eu vou procurar que o papai fique calado. Isso nunca aconteceu. E em casa eu cresci vendo brigas sempre do meu pai com a minha mãe, ele grita, a minha mãe grita de volta, e meu pai briga comigo, e aí meu pai briga com a minha mãe, eu me meto, isso desde a infância. Então eu cresci nesse lar, não desestruturado, porque meu pai assim, foi um ótimo pai, no sentido de tudo eu tinha, ele se desdobrava em 1000 pra me botar em escola particular, pra comprar tudo pra mim, não faltava farda, não faltava material, não faltava nada pra mim, nada. Ele brincava comigo, ele ensinava o dever, assinava a agenda, acompanhava as notas, ele fazia tudo, tudo, tudo. Ele só não era uma pessoa de elogiar dessas coisas e tal, mas ele acompanhava de perto o nosso aprendizado e nossa vida mesmo, né? E isso mudou muito o meu destino. Quem eu sou hoje, eu devo muito ao meu pai, a criação que ele me deu. E aí, mas mesmo assim, ainda tem esse ponto negativo do meu pai, que ele não sabe falar com as pessoas, ele grita, ele é narcisista, ele não aceita que ele tá errado, ele não elogia, ele não dá carinho. Dom João, ninguém... Professor, já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. Isso causou sequelas muito fortes em mim, no meu crescimento, que eu me transformei numa adolescente e numa adulta muito insegura. Por quê? Quando a gente não tem o apoio, a validação dos pais na vida, você procura a validação em outras coisas. É muito difícil na vida a gente ter validação de alguém, né? Não é comum que as pessoas cheguem pra você e falem, você tá fazendo certo, isso aí tá massa, isso aí, então, isso que as pessoas não elogiam as outras dessa forma. Então, eu tive que procurar validação em mim mesma. Tive que parar, olhar pra mim, olhar pro que eu faço e pensar, isso aqui é massa, isso aqui que eu faço, eu acho massa, e é só isso que importa. Isso aí, uma criança não vai fazer, um adolescente não vai fazer. Isso é querer demais de uma criança, que ela, todo mundo diz que eu tô errada, mas eu acho que eu tô certa. Ninguém vai ser assim. Então, também era uma coisa que eu me orgulhava muito, que eu sempre soube falar bem. Sempre soube me posicionar, gostei de falar sobre assuntos, assim, eu sempre fui desenrolada pra conversar com as pessoas. Quando eu tinha oportunidade ou era obrigada a falar com pessoas, eu falava bem e tal, eu parecia ser uma pessoa sensata, assim, né? E aí, por exemplo, os pais dos meus amigos falavam pra mim, você é muito inteligente, você fala muito bem e tal. E quando eu chegava em casa, e aí eu ficava, legal, eu realmente, assim, é uma validação. Quando eu chegava em casa, meu pai falava o extremo oposto, mas aí eu ficava muito confusa, me perguntando o que diabo é isso? Eu sou inteligente ou eu não sou? Eu me garanto ou não me garanto? E lógico que, como meu pai é o meu pai, é a pessoa que me criou e é a pessoa que tá mais presente na minha vida, levava mais em conta a opinião do meu pai. Embora, no fundo, eu soubesse que meu pai não estava agindo de forma legal comigo. Eu não queria que ele agisse daquela forma comigo. E isso foi crescendo um senso de vingança dentro de mim. Porque ele me magoava, ele me machucava, eu me sentia humilhada em casa. E aí, toda vez que ele vinha falar comigo, era uma guerra. Porque eu já sabia que ele ia me machucar, que ele ia me ofender. E aí eu já ficava na defensiva. E isso causou muitas brigas em casa, muitas brigas, e foi muito difícil por muito tempo. Desde a pré-adolescência, que eu falei pro meu pai que eu precisava de terapia, e ele falou que eu não precisava, que ele acreditava na minha mente, que eu estudando filosofia, eu ia conseguir superar todas as questões psicológicas que eu tinha, porque ele conseguiu, ele é o próprio psicólogo dele, então eu ia conseguir também. Só que não, eu não consegui, eu só piorei. E, enfim, era o que eu tava falando de amizade, Jesus. Eu não tinha amigos na escola. Eu brincava com a galera no recreio, eu falava com pessoas, eu tinha coleguinhas, mas eu não tinha amigos. Primeiro, porque eu era muito insegura, eu achava que eu não merecia ter amizade de ninguém. Hoje eu vejo isso, na época eu não via dessa forma, obviamente, eu comecei a ver depois da terapia. Eu não sabia lidar com as pessoas, eu achava que para ter amigos eu precisava agir de determinada forma, porque eu via as pessoas que têm amigos agindo de determinada forma, por exemplo, abraçando, gritando, as meninazinhas, né, da escola e tal. E eu ficava
eu não sou assim. Eu não sei o que fazer. Eu não sei fazer isso. E aí eu me afastava cada vez mais das pessoas. As pessoas tentavam se aproximar de mim, eu repelia, porque, primeiro, que eu achava que não merecia, e segundo, que eu achava que em algum momento as pessoas iam me abandonar. Então eu preferia nem me aproximar, porque depois eu ia me lascar. A 7ª série, que hoje é o 8º ano, eu decidi que eu ia ter amigos. E aí o que foi que eu fiz pra ter amigos? E depois eu descobri, falando isso com algumas pessoas que eu conheço, que várias pessoas fazem isso. Que é uma fase comum da vida, que a pessoa decide, assim, eu não sei se é tão comum assim, mas eu acho que foi minha psicóloga que falou que as crianças passam por essa fase de, pronto, agora eu vou ter amigos, né? Eu vou me abrir pras pessoas. E aí eu comecei a imitar as meninas que abraçavam, gritavam, não sei o quê, só que essa não era eu, né? Mas enfim, foi um caminho que eu encontrei pra ter amizades. E funcionou. Eu comecei a ter amizades na escola. Só que eu nunca fui aluna nota 10. Eu não gostava de estudar. Eu sempre tive muita dificuldade de me concentrar. Eu não sei se eu tenho TDAH, mas eu acho que não. Mas ansiedade eu sempre tive desde criança. Sempre tive. Hoje, olhando em retrospectiva, eu vejo que realmente afetou muito negativamente na minha vida a minha ansiedade. Meu pai me tirou da escola. Logo na época que eu comecei a ter amigas. E aí me colocou em outra escola, que eu não me sentia bem nessa escola. Eu me sentia, meu Deus, eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que conquistar as pessoas tudo de novo. As pessoas lá eram muito mais elitistas do que na antiga escola que eu estudava. Elas olhavam pra mim de cima pra baixo. Tinha uns meninos na sala que me assediavam e eu aceitava porque eu queria ser aceita. Eu aceitava várias coisas, eu fazia atividade pras pessoas porque eu queria ser aceita para as pessoas populares da sala. Enfim, eu passei por algumas situações chatas nessa escola. Eu não tinha amigos nessa escola, eu tive 2 amigas que inclusive eram também excluídas da sala, então era o grupinho das excluídas. Enfim, acabou o ano e eu que nunca tinha ficado de recuperação, fiquei de recuperação em praticamente todas as disciplinas. Acabou que eu não fui para recuperação, porque meu pai falou que não adiantava ir para recuperação porque eu perdi aquele ano. Recuperação não recupera nada, e ele tá certo. Hoje, olhando pro passado, eu vejo que, beleza, isso foi paia pra mim na época, porque todos os meus amigos passaram de ano e eu fiquei, mas foi melhor eu ter feito de novo esse ano pra eu aprender de verdade, porque realmente a 8ª série é uma série muito importante. Quando eu repeti de ano no outro ano, eu fui pra uma escola pública, e aí foi quando eu me senti aceita pela primeira vez pelas pessoas. Primeiro, que a minha autoestima foi lá pra cima, porque eu não me sentia mais burra. Porque como eu vinha da escola particular, eu era mais inteligente do que mais de metade da sala. Inteligente, assim, tinha mais conhecimentos e já tinha feito aquela série. Tinha sido numa escola particular, então, tipo, meio que foi um ano perdido, na real. Quando eu olho assim, né? Porque tudo que eu tava estudando lá era o básico do básico do básico, eu já tinha estudado há muito tempo. E, tipo assim, eu só tirava 10. E aí eu fui pro ensino médio. E no ensino médio eu comecei a me descobrir quem sou eu, né? Eu sabia que eu gostava de dançar, sabia que eu gostava de cantar. E aí eu comecei a explorar mais isso. Encontrei pessoas parecidas comigo na escola. Era uma escola profissionalizante. Então, ela era integral, eu passava o dia inteiro lá e isso cria um vínculo muito grande entre os alunos. E fizeram um grupo de dança na escola, eu participava desse grupo, então comecei a ser, assim, popularzinha na escola. Ter amigos, ter um grupo e tal, coisa que eu nunca tive na minha vida, né? Só que na escola foi que eu tive a minha primeira decepção com amizade. Porque tinha uma menina, eu amava essa menina. Amava. Era minha melhor amiga. Eu amava ela. E essa minha primeira decepção com a minha melhor amiga foi quando eu tinha 13 anos, na verdade. Que a minha melhor amiga morava na minha rua. E ela, meu namorado da época, foi meu primeiro namorado, me traiu com ela. E eu perdoei ainda, viu? Depois eu conto essa história. Aí eu tinha uma melhor amiga na escola. E eu amava ela e tal. E eu me identificava com ela, achava ela massa, porque ela era sincerona, ela era muito parecida comigo. Eu achava ela muito parecida comigo. E eu demonstrava muito que eu gostava dela e tal, não sei o que, beleza. Só que aí chegou um momento da escola que chegou uma novata. Eu não lembro se foi uma novata, se ela foi novata ou elas se aproximaram depois, só porque sim. Eu sei que elas duas começaram a andar juntas e me deixar de lado. E eu sofri muito nessa época, muito. Eu chorava todo dia por causa dessa menina. E aí eu só parei de chorar no dia que eu decidi
que eu não ia mais dar tanta importância pra amizade. Que eu não ia chorar porque não chora por mim e blá 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 e todas essas coisas. E aí foi que eu comecei a me fechar. Realmente, assim, eu tinha me aberto pra amizades e aí eu tava começando a me fechar de novo. E isso foi um sintoma que eu tenho até hoje com amizades. De que eu não confio nas pessoas. Eu sempre acho que as pessoas vão me trair. Eu sempre acho que as pessoas não me acham importante. Eu sempre acho que as pessoas... Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas realmente acontece das pessoas não darem muita importância pra mim, ou falarem de mim pelas costas, ou blá blá blá. Então, normalmente eu não falo sobre a minha vida íntima com ninguém. Eu não abro minha intimidade pra qualquer pessoa. Eu sou uma boa ouvinte. Eu escuto a pessoa e tal, mas eu não falo muito sobre a minha vida, a não ser que eu confie muito em você. E todas as vezes não, mas 80% das vezes que eu confiei em alguém, depois eu me lasquei. E aí isso influencia em todas as minhas amizades. Eu não tenho grupo, eu não tenho amigos próximos, eu não tenho amizades íntimas, eu não vou pra casa de pessoas, assim, como eu vejo pessoas tendo amizades íntimas que falam sobre os problemas da vida e tal. Eu não falo sobre os problemas da minha vida com ninguém que não seja minha psicóloga e o meu namorado. Todo mundo acha, porque eu sou muito sincerona, eu sou muito bocuda de falar tudo que eu penso e tal, mas falar o que pensa é diferente de falar sobre o seu íntimo. O que eu penso sobre uma coisa, eu falo abertamente, porque eu gosto de dar minha opinião sobre as coisas, mas a minha história, o que eu senti com as coisas que aconteceram comigo e algumas coisas que aconteceram comigo, eu não abro pra ninguém. Inclusive, o motivo de eu ter feito esse vídeo hoje foi porque eu soube de uma pessoa que passou pelo meu passado, que teve uma relação comigo e foi uma relação tóxica, uma relação que não foi legal pra nenhum dos lados. Na época, nós duas estávamos passando por muitas questões psicológicas. Eu tava sem terapia, ela também. Ela tava passando por momentos, assim, bem críticos na saúde mental dela. E eu tava lá tentando dar o apoio, tentando aguentar do jeito que eu podia, mas eu também tava lascada. Eu também tava quebrada. Eu tinha passado por muitas coisas que talvez um dia eu fale pras pessoas. E assim, eu tenho 27 anos. Eu já passei por longos relacionamentos. Eu já passei por relacionamentos abusivos na minha vida, já fui maltratada. Todos os relacionamentos que eu passei na minha vida foram abusivos, na verdade. Menos esse agora que eu tô passando. E isso não quer dizer que as pessoas são ruins. Isso só quer dizer que naquele momento, com aquelas circunstâncias, aquilo foi tóxico para as duas pessoas. Normalmente é para as duas pessoas. Normalmente não é só uma pessoa que sofre, as duas sofrem. E aí eu coloquei na minha cabeça de que o relacionamento foi tóxico, nós duas nos fizemos mal. Eu apoiei ela em tudo que eu pude, eu fiz tudo que eu pude por ela, mas ela não viu da mesma forma que eu. E tudo bem. E, enfim, eu terminei o relacionamento por causa da terapia, porque eu já deveria ter terminado há muito tempo, mas eu só tive coragem de terminar depois da terapia. Quando eu percebi que não dava mais pra levar em frente, porque eu tava só me machucando e machucando a pessoa. Mas ela tem as mágoas dela, os rancores dela, e ela tem o processo dela. E tem a história dela também. Ela tem as coisas que ela viveu e as coisas que ela sentiu, passando pela mesma coisa que eu passei. Assim, não tem como passar pela mesma coisa, porque ela é uma pessoa, eu sou outra. Mas na mesma circunstância, nós duas estávamos passando por momentos diferentes na nossa vida. Só que aí eu decidi, quando a gente terminou, nunca falar mal dela. Porque apesar de ela ter sido tóxica comigo, apesar de ela ter me magoado, ela ter me ofendido, dela ter me machucado pra caralho, eu decidi que não ia ganhar nada falando mal dela, como eu tinha falado do relacionamento anterior a ela. Porque eu sei que isso faz muito mal pras pessoas e também porque eu acho injusto. Inclusive, eu tive um relacionamento abusivo no passado e na época eu tinha necessidade de falar sobre ele, por isso que eu entendo ela também. Porque eu sofri muito e eu tinha muita necessidade de contar a minha história, de contar o que eu passei, de dizer o que ele fez comigo, de ser ouvida. E eu fui silenciada muitas vezes nessa época. Quando eu tive a oportunidade de falar, que foi no Exposed que fizeram desse meu ex, eu fui lá e escancarei, porque pela primeira vez as pessoas estavam me dando voz e estavam me ouvindo e não me taxando de louca, porque me taxaram de louca na época, né? E só que mesmo assim, olhando em retrospectiva, se fosse hoje, eu não faria isso. Porque o meu ex estava passando por um momento muito pesado. Ok, que isso foi necessário, ele passar por uma sacudida e ele se tocar de que ele estava acabando com a vida dele e com a vida das pessoas que passavam pela vida dele. Só que foi muito cruel.
quando eu olho em retrospectiva, eu acho cruel. Se eu tivesse passado por isso, eu ficaria traumatizada pra sempre, porque ele realmente sofreu um exposed muito grande. Ele foi cancelado na universidade, todo mundo odiava ele teve que se parar, ele teve que se internar numa clínica psiquiátrica. E muitas coisas assim, né? E aí eu acho que isso foi muito danoso, sendo que eu acredito que ele não fez por mal. Ele tava doente e eu também tava doente por ter aceitado aquilo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, eu tava muito vulnerável, eu deixei isso acontecer comigo. Não que isso seja culpa minha, mas eu estar nesse período vulnerável contribuiu para que isso tivesse acontecido comigo. E isso não quer dizer que a culpa não seja dele, que ele não tenha sido um escroto e que ele não tenha sido abusivo. Ele foi, sim. Mas eu também tenho minha responsabilidade de cuidar de mim mesmo. Embora na época eu fosse muito mais nova. Mas hoje, com 27 anos, eu me conhecendo, eu procurando ser uma pessoa mais forte, eu procurando ser uma pessoa evoluída e cada vez melhor, sei que eu tenho uma responsabilidade de cuidar de mim. Isso não quer dizer que ele não foi abusivo e que o relacionamento foi uma merda. E aí, eu descobri que essa pessoa que teve um relacionamento comigo falou mal de mim pra todo mundo. E eu tinha sentido uma solidão muito grande quando eu tinha voltado para as aulas da faculdade. Porque eu sentia que as pessoas não estavam se aproximando de mim. Eu sentia que as pessoas estavam olhando torto pra mim, que as pessoas se afastaram de mim mesmo e que eu tava excluída. E aí eu tive a certeza quando teve um momento que eu fui pra um festival, que é o Festival de Música de Ibiapaba, e um amigo meu da faculdade me convidou pra entrar num grupo de WhatsApp onde as pessoas iam alugar uma casa. E eu tava precisando muito alugar uma casa, porque eu não sabia se eu ia passar com alojamento. E aí ele me botou nessa casa, nesse grupo, e eu falei, aí galera, tá, beleza. Ninguém me respondeu, né? Pouco tempo depois, o meu amigo me mandou uma mensagem. Bárbara, eu tô muito envergonhada de te falar isso, mas aconteceu o seguinte, você não vai poder participar dessa casa, porque as pessoas estão dizendo que a fulana vai pra lá com a namorada dela, vai passar um tempo nessa casa, ela nem ia ficar hospedada nessa casa, ela ia só passear lá e tocar e fazer alguma coisa, fazer uma resenhazinha. E eu não podia ficar nessa casa porque ela não queria que eu ficasse lá. E aí todo mundo me expulsou da casa, assim, antes de eu entrar, né, no caso, por causa disso, né? Ou seja, se as pessoas foram falar em nome dela, não foi ela que falou, que ela nem no grupo tava, as pessoas estavam sabendo de alguma história sobre mim, que provavelmente ela contou e, enfim, deu pra entender. Aí eu só fiz porque eu não sou muito de ir atrás de bater boca, principalmente com quem não quer bater boca comigo. Então eu só saí do grupo, nem falei nada. Só saí. Mas aí eu tive a certeza de que realmente estava rolando alguma coisa ali na faculdade. Beleza. Só que eu já tava no meu último semestre e eu tava muito preocupada em me formar. Eu não queria fazer amizade, eu não queria nada, mas de vez em quando eu via ela na faculdade, aí a gente... assim, né? E ela passava e era isso. Só que aí, eu notei que as pessoas fora da faculdade também estavam sumindo do meu Instagram. E estavam me excluindo, estavam me bloqueando, não estavam mais comentando as minhas coisas, não estavam mais olhando os meus stories, não estavam mais interagindo comigo do jeito que interagiam antes. E eu comecei a achar muito estranho. Só que eu não... é só questão de paranoia. Você acha que tá com paranoia, porque ninguém fala nada pra você. Ninguém vem falar, fulano tá falando de você. Isso, enfim, ninguém falou nada e aí eu comecei a ficar paranoica. Será que eu tô viajando? Porque assim, a pessoa sumir da minha vida, acontece. As pessoas simplesmente vivem a vida delas e você fez parte de uma parte da vida dela e vai ficar lá e talvez um dia vocês voltem a ser amigos. Isso é normal, beleza. Tinha uma amiga minha que eu gostava muito dela. Eu tive uma conexão com ela que eu não tive com ninguém na minha vida. E nessa época eu namorava essa pessoa. E ela acompanhava tudo. Eu falava das minhas intimidades, falava sobre tudo que eu passei, falava de como eu me sentia na relação, falava tudo que estava acontecendo, tudo. Ela foi uma pessoa que eu deixei o livro aberto pra ela. Passou um tempo e tal, e ela começou a sumir. E como eu tô bloqueado do Instagram da minha ex, eu olhei por outro Instagram e vi que ela comentava tudo da minha ex e não comentava nada meu. O que me fez pensar, será que ela agora é amiga da minha ex e não é mais minha amiga? E beleza, só que eu não ia perguntar isso pra ela, né? Beleza. Aí, quando foi no aniversário dela,
eu mandei um textinho dando parabéns, falando que ela é uma pessoa muito especial, que eu admiro muito ela, que eu acompanho a vida dela mesmo de longe, porque a gente se afastou. E eu não sei mais como ela me vê hoje em dia, mas eu gosto muito dela e espero que um dia a gente volte a ser amiga. Ela respondeu: obrigada. Coração. E só. Aí eu falei: kkkkkk, caralho. Aí ela respondeu que não me via mais da mesma forma, que escolheu me manter distante e que não queria conversar sobre isso comigo. E guarda as lembranças que tem da nossa amizade no coração e blá blá blá, e essas coisas genéricas que a gente fala pra uma pessoa que a gente só quer encerrar o assunto. E aí eu tive a certeza de que realmente estava rolando alguma coisa com o meu nome, né? E aí, como ela deixou bem claro que não queria conversar sobre isso, eu não vou ficar tirando leite de pedra. E aí eu só falei: show, pois eu vou facilitar a tua vida. E bloqueei ela e a namorada dela. Fui falar, só que fiquei com isso na cabeça, eu fiquei muito mal. Porque na mesma semana eu já tava meio chateada com questão de amizade, porque eu tava fazendo a limpa dos meus seguidores. E eu vi que muita gente tinha me excluído, muita gente, pessoas próximas a mim, sem falar nada comigo, nada, só excluíram e foram embora. Eu valho, mas também é isso, acontece. As pessoas às vezes não se interessam pelo que você tá postando, ou enfim, várias coisas acontecem. Às vezes a pessoa, não sei lá. Eu não penso muito sobre isso. E aí, fui falar com um amigo meu que também conhece elas e tal. E aí ele rasgou pra mim que realmente ela falou altas coisas de mim e tal. E isso me fez me sentir muito magoada. E me senti muito solitária, no sentido de que esses amigos que se afastaram de mim e foram ouvir a versão da minha ex, eram meus amigos antes de conhecer ela. Menos essa, né? Que essa a gente conheceu junto, por causa desse meu amigo. E eu nunca fiz nada pra nenhum. Nunca maltratei, nunca ofendi, nunca fiz nada com nenhum deles. E a gente tinha uma amizade próxima, era uma amizade que eu considerava importante. Mas eles, visivelmente, não achavam importante. Porque nenhum chegou até mim pra falar que ela estava falando de mim. Nenhum me defendeu. E nenhum veio ouvir o meu lado. E o meu lado, eu pensei muito sobre isso, porque o meu lado só vai ser contado por mim. Só pode ser contado por mim, porque ninguém viveu lá o relacionamento que não fosse eu e a outra pessoa. Ela tá contando o lado dela. Eu ainda tô pensando se vou contar meu lado, porque eu não quero aumentar uma coisa que já me magoou, já me chateou, e eu acho que é infantilidade reviver esse assunto, e acho que é infantilidade dessas pessoas também, de simplesmente comprarem uma história de uma pessoa que elas nem viveram com essa pessoa pra saber se ela tá falando a verdade e só me tirar da vida delas, assim, como se fosse nada. Eu me senti descartável, eu me senti, assim, irrelevante. Não é relevante saber o que aconteceu da minha boca. É uma decepção que eu tenho e que eu carrego comigo desde a infância, de me sentir desimportante, de me sentir descartável, de quando eu conheço uma pessoa e que eu consigo me conectar com a pessoa, o que já é difícil, porque eu não me permito me conectar com as pessoas porque eu tenho medo. Quando eu me permito me conectar com as pessoas, ou as pessoas simplesmente me tratam assim como uma qualquer, no sentido de não querer aproximar a amizade, não querer evoluir a amizade, isso aqui mesmo e pronto, a gente sai de vez em quando e do nada para de me chamar pra sair, e eu chamo pra sair, também fica inventando desculpa, enfim, não aproxima. E nunca tive grupinho, só tive aquele do ensino médio, mas também foi com Deus. E eu não tenho amizades longas, de longa data. Eu tenho um amigo meu que mora na minha rua, que é o único amigo de longa data que eu tenho, mas a nossa amizade é bem distante, é tipo assim, a gente passa de 1 ano sem se falar, e aí do nada a gente se fala, e a gente se vê, e aí pronto, mas não é uma coisa íntima. Eu não sei se não é comum, não sei se eu tô querendo demais, eu não sei se as amizades normalmente são assim mesmo. Eu queria muito saber como que funcionam as amizades pra essas pessoas, porque o que eu vejo é as pessoas estando sempre juntas, todo canto que vai tá com as mesmas pessoas, fazem rolê juntos, passam fases da vida juntos, conhecem a família da outra pessoa, vão... Enfim, são coisas íntimas que eu nunca vivi com ninguém que não fosse namorado. E eu queria viver com amizades, eu queria ter uma amizade assim próxima e não tenho.
Parte culpa minha e parte culpa das pessoas também. Porque realmente as pessoas me decepcionam muito. E eu sei disso porque eu converso com meu namorado e ele vê tudo que acontece comigo e ele fala que realmente, assim, a culpa não foi minha. Que eu agi da forma certa, que eu não sou uma pessoa chata, eu não sou uma pessoa que cobra, eu não sou uma pessoa otária. Eu sou empática, eu sou legal, eu sou divertida, eu respeito as pessoas, eu sempre procuro respeitar as pessoas. É isso. Falei e não sei direito como terminar esse vídeo. Eu espero que as pessoas se identifiquem comigo. Abri muito a minha vida aqui. E é isso. Tchau.